capítulo 2. Quem é que está na transmissão? Jó, capítulo 2. E à medida que você for encontrando, fique de pé, por favor, em reverência à leitura da palavra. Vitor, você faz a leitura para a gente, por favor. Jó, capítulo 2, do versículo 11, 12 e 13. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz, Temã, Bildad e Zoar, e Zofar, Nabate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região, combinaram encontrar-se, para mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando viram a distância, mal puderam reconhecer, e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois se assentaram no chão com ele, durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Obrigado, nosso Deus e Pai, pela leitura da Tua santa palavra. E que o Teu Santo Espírito abra a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor, para que possamos aprender com o exemplo do nosso irmão Jó. E através da vida dele, nós possamos também administrarmos os sofrimentos, as lutas, as batalhas. E assim como ele, vivamos debaixo da Tua graça, da Tua providência e da Tua misericórdia, Deus. É assim que nós te agradecemos nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Domingo passado nós vimos que a vida de Jó passou por uma série de tribulações que humanamente parece impossível. Mas nós sabemos que não foi impossível porque o relato de Jó é verdadeiro, é genuíno. E ele passou por tudo aquilo. De um dia só, Jó perdeu toda a sua criação, seus rebanhos. Jó perdeu todos os seus funcionários. Ao mesmo tempo, Jó perdeu todos os seus 10 filhos. E se isso tudo não fosse suficiente, meus irmãos, Jó também perdeu a sua saúde. Diz as Escrituras Sagradas que Jó foi acometido de uma série de doenças que foram da sola do pé até a ponta da sua cabeça. Todo o seu corpo estava tomado de feridas, de bolhas cheias de secreções, e a dor, o sofrimento daquele homem fora tão grande que ele raspava o seu corpo com um caco de porcelana, para que aquelas bolhas fossem estouradas e que aquela dor fosse minimamente amenizada. E quando todos pensavam que Jó ia abrir a sua boca, ia murmurar, ia blasfemar, ia praguejar contra Deus, Jó rasga as suas vestes em sinônimo de humilhação. Ele se prostra, rosto em terra, e ele abre a sua boca. E naquele momento, Jó nos deu uma lição preciosa. Em meio a um caos que estava instalado em sua vida, Jó disse: Deus me deu e Deus levou. E em tudo, louvado seja o nome do Senhor. Depois daquele dia, passou-se aquele momento e no outro dia veio a sua esposa. E com pouca sabedoria ela disse para o seu esposo: Ei, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas no lampejo de sabedoria e de submissão a Deus,
ele olhou para sua esposa e disse: você fala como uma mulher insensata, como uma mulher louca. Recebemos o bem de Deus e o mal de Deus não receberemos? Por quê? E aí, meus irmãos e minhas irmãs, eu trago uma pergunta para você e para mim nessa noite. Será que nós somos melhores do que Jesus, a ponto de sermos excluídos de tamanho sofrimento? Se Jesus passou, por que nós não passaríamos? Mas aí, meus irmãos, minhas irmãs, Jó não tinha só uma esposa, Jó também tinha amigos. E o texto que foi lido nessa noite mostra exatamente 3 amigos que, sabendo do sofrimento de Jó, saíram de suas casas e foram prestar suas condolências, foram trazer uma palavra de consolo para Jó. E quando eles viram de longe o estado caótico que estava Jó, aqueles homens se assustaram, Luiziane. Quando eles viram o estado que estava o corpo de Jó, com tantas feridas em seu corpo, aqueles homens se assustaram. Disseram: não pode ser o nosso amigo Jó. Não é possível que o nosso amigo Jó, um homem justo, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, possa estar passando por uma luta tão grande como essa. E quando eles viram o seu amigo de longe, eles rasgaram as suas vestes, jogaram terra sobre suas cabeças, em demonstração coletiva de estarem ali se compadecendo com o seu amigo, sofrendo junto com ele. E eles se sentaram no chão ali junto de Jó. Aqueles homens, meus irmãos, derramaram ali lágrimas muito sentidas. Eles choraram, não foi aquele chorinho, não é aquele fungadinho. O texto diz, Cícera, que aqueles homens choravam em alta voz, Jeane. Tamanho era o sofrimento do seu grande amigo Jó. E eu garanto, Pedro, Vitor, Diego, eu garanto, Daniel, que qualquer um de nós choraríamos do mesmo jeito que aqueles 3 amigos de Jó choraram. A gente consegue se condoer com o choro de uma criança que às vezes teve o seu brinquedinho quebrado, que às vezes teve o seu cachorrinho que fugiu de casa, e nós observamos as nossas crianças chorando e nós choramos junto. Imagina quando nós nos deparamos com uma situação tão complicada como foi a daquele homem Jó. 7 dias e 7 noites, aqueles homens ficaram sentados juntos ao seu amigo, sem abrirem a boca, apenas chorando e se compadecendo com o sofrimento. É difícil, meus irmãos, lidar com essa situação. É difícil, Rosiane, nós abrirmos a nossa boca diante de alguém que só chora, que só sofre, que só passa por lutas e batalhas. E talvez, escutando essa mensagem, você pode ter se identificado com Jó. Eu já disse a vocês, eu me identifico totalmente com esse homem. Quando eu estava na máquina de hemodiálise, e muitas pessoas olhavam para mim e com os meus 59 quilos, e as pessoas olhavam para mim e lembrem, quando eu comecei a fazer hemodiálise, eu ainda tinha um pouquinho de visão, e as pessoas olhavam para mim e imediatamente olhavam para Elisângela, e as pessoas não tinham o que dizer, não conseguiam falar, Luiziane, não tinham o que dizer, Luciana, você que está entrando na área da saúde também, não tem o que dizer, vendo uma pessoa no estado tão difícil. E elas olhavam para mim, olhavam para Elisângela, e muitas vezes a única coisa que elas faziam era se afastar para chorar, para que a gente não percebesse. Agora olhe para o estado de Jó.
E você vai dizer: pastor, eu já passei por isso. Quer seja no lugar de quem está sofrendo, ou sofrendo junto com a pessoa que nós amamos. E isso nos dói também. Mas aí, meus irmãos, a gente vira para o capítulo 3 agora do livro de Jó. E nós observamos que, diante de tanto sofrimento, de tanta luta, de tanta peleja, de tanta angústia, e no auge do seu sofrimento, passados aqueles 7 dias, finalmente Jó abre a sua boca. Capítulo 3, e você vai perceber que Jó faz um grande desabafo. Lusa, diácono Marinho. Ele vai dizer: maldito seja o dia que eu nasci. Maldito seja aquele dia em que essa criança veio ao mundo. Meus irmãos, o desabafo de Jó foi muito grande. O sofrimento que ele estava passando, só ele conseguia explicar. A dor que ele sentia. Imagine ter o seu corpo tomado por feridas, dores incessantes, noites sem dormir. E se engana quem acha que esse sofrimento foi passageiro. Não foi. Não foi. Quando nós olhamos Daniel, o capítulo 7 aí de Jó, ele vai dizer que lhe foi dado meses de ilusão, noites de desgraça lhe foram destinadas. Então não foi apenas 1, 2, 3, uma semana, não. O texto diz que foram meses. E a língua portuguesa é muito clara. A partir de 2 se tornam meses. Mas é evidente que nós acreditamos que foi muito mais tempo do que isso. Agora imaginem noites sem dormir, sentindo dores. Naquela época não tinha morfina para amenizar as dores. Naquela época não tinha relaxante muscular, não existia antibióticos. Então as dores que aquele homem sentia eram terríveis, meus irmãos. Meses nesse estado, e Jó não aguentando mais, ele abre a sua boca e diz: eu não aguento mais. E ele faz um desabafo profundo. E ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Ele vai dizer: maldito foi os seios que me amamentaram, os joelhos que me seguraram. É difícil, é muito difícil. E no auge daquele momento tão complicado, Jó finalmente, quando abriu a sua boca, ele fez um grande desabafo. E vendo esse grande desabafo, os seus amigos agora também entram em cena. Porque até esse momento os amigos dele estavam calados. Eu sei que muitos de vocês passaram, evidente, e graças a Deus, por situações não como as de Jó. Mas todos nós temos relatos de sofrimentos em nossas vidas, de grandes batalhas, de grandes dores. E muitas vezes nós nos colocamos no lugar de Jó. É aquele momento em que nós fazemos um grande desabafo a Deus. Você vai lá para um certo lugar da sua casa, tipo, você vai para o quintal da sua casa, e você levanta a sua cabeça e você olha para os céus e diz: Deus, o Senhor não está vendo o meu sofrimento, não? O Senhor não está vendo as dores que eu estou passando, as lutas que eu tenho enfrentado? E nós começamos a dizer: triste do dia em que eu vim para essa terra. Se eu perguntasse de um por um aqui, alguém aqui já abriu a sua boca para brigar com Deus? Vai dizer: Senhor, mas só comigo? 8 bilhões de pessoas no mundo, e o Senhor olhou justamente para mim? O Senhor colocou esse fardo enorme e muito pesado nas minhas costas? Isso faz com que nós levantemos, meus irmãos, uma série de desabafos. E a gente briga mesmo com Deus. E a gente reclama mesmo. E eu sei disso. E diante das palavras duras de Jó, os amigos dele agora levantaram uma série de questionamentos para com o seu amigo.
O primeiro dos seus amigos, um homem chamado Elifaz, no capítulo 4, ele vai olhar para Jó e vai dizer: ei, deixa eu dizer uma coisinha para você. Aquilo que o homem cultiva, ele semeia e ele também colherá. Portanto, Jó, se você tem cultivado o pecado, se você tem semeado o pecado, sabe o que é que você vai colher? Castigo da parte de Deus. Aquele primeiro amigo de Jó, meus irmãos, um homem chamado Elifaz, ele está suavemente dando uma cutucada no seu amigo Jó. E ele está dizendo: Jó, olha, a lei da semeadura é a seguinte: se você planta vento, você colhe tempestade. Portanto, meu amigo Jó, o que você fez foi plantar o pecado. E sabe o que é que você está colhendo? As consequências do seu pecado. Aquele primeiro amigo de Jó, mesmo com palavras mansas, irmã Adelaide, ele está dizendo: Jó, você está sofrendo por causa do seu pecado. Por causa do que você tem feito, que agora o castigo recaiu sobre você. Aí chega o segundo amigo, um homem chamado Bildade. E você vai ver que lá no capítulo 8, esse amigo de Jó vai olhar para ele e vai dizer: Jó, acaso Deus torce a justiça? Acaso Deus vai torcer o que é correto? Saiba que quando os filhos de Deus o desobedeceram, Deus os castigou. Em outras palavras, aquele amigo de Jó, o segundo amigo, o homem chamado Bildade, ele já sobe o tom em relação ao seu amigo Jó e está dizendo: olha, sabe por que está acontecendo com você? Porque você pecou e agora você está sendo castigado por Deus. E esse homem abriu a boca para dizer isso, Jeane, porque na nossa cabeça, o nosso senso de justiça funciona mais ou menos assim. E eu espero que vocês complementem a frase: aqui se faz, aqui se... Na cabeça de Bildade, Rosiane, é mais ou menos isso. Olha, Jó, você fez aqui e Deus está te castigando aqui também, viu? Porque o nosso senso de justiça funciona assim, meus irmãos. Nós não temos paciência para esperar que Deus aplique a justiça dele. Nós queremos ver com os nossos próprios olhos a justiça, o castigo, a sentença sendo executada na nossa frente. É assim que nós agimos, porque a nossa justiça foi contaminada pelo pecado, Saulo. Mas aí veio o terceiro amigo de Jó, um homem chamado Zofar. E no capítulo 11, esse amigo de Jó vai dizer: ei, sabe de uma coisa, Jó? Deus se esqueceu de alguns dos seus pecados. Pode o homem prescrutar os mistérios de Deus? Pode o homem sondar os seus limites? Em outras palavras, o que aquele amigo de Jó está dizendo: olha, Jó, Deus se esqueceu de alguns dos seus pecados, ou de muitos dos seus pecados, mas agora, ó, ele se lembrou, e agora para você, ó, Deus agora vai arrepiar em cima de você, porque você fez muita coisa errada. Você é um pecador, Jó. Você está errado em tudo. Você é um camarada egoísta. Você é um camarada prepotente. E agora Deus está julgando você. Deus está castigando você. E ele tinha uma tese pronta. Cícera, Thomas, Diego. Ele tinha uma tese pronta. Capítulo 11... aquele amigo de Jó vai dizer: olha, eu vou dar um conselho a você. Consagre o seu coração a Deus. Afaste as suas mãos do pecado e retire da sua tenda toda a maldade. Aí você vai conseguir erguer sua cabeça sem ficar envergonhado e você vai ficar bem na presença do seu Deus. Aquele homem estava dizendo para Jó que o coração dele não era consagrado a Deus.
que as mãos de Jó estavam cheias de pecado e que dentro da casa de Jó só tinha maldades. E aqui, meus irmãos, minhas irmãs, eu preciso trazer uma aplicação para nossas vidas. Aqueles amigos de Jó estavam totalmente errados. Existe alguém aqui que não é pecador? Eu creio que não. Todos nós somos pecadores. E o salário do pecado é a morte. Portanto, ninguém está imune a isso. Todos nós somos pecadores. Todos pecamos todos os dias. Então, de certa forma, aqueles amigos de Jó não estavam errados. Eles não estavam de tudo errados. O que eles não sabiam, o que Jó também não sabia, mas nós sabemos, é que o motivo de todo esse sofrimento de Jó não era por conta do seu pecado. Nem os amigos e nem o próprio Jó ouviram aquela conversa que Deus teve com Satanás. Eles não sabiam dessa história. Nós sabemos disso porque já está escrito. Mas eles não sabiam, e por isso pensavam que a culpa, o significado do sofrimento de Jó era por conta dos pecados que ele estava cometendo. E aqui, meus irmãos, vai uma lição preciosa para você e para mim nessa noite. Antes que você abra a sua boca para trazer um julgamento sobre a vida de alguém, Davidson, cuidado com o que você vai falar. Porque se as palavras que saem da nossa boca não estão cheias de amor, nós podemos agir não como homens e mulheres tementes a Deus, mas nós podemos agir como carrascos. Se da nossa boca não saem palavras de bênçãos e de vida, se da nossa boca só saem palavras de maldição e de morte, ao invés de ajudarmos as pessoas, nós mais atrapalharemos do que tudo. Se nós tivermos um senso de justiça que é corrompido pelo pecado, e se nós não tivermos a sabedoria e o temor a Deus para ajudarmos, então não diz nada não. É melhor ficar quieto. É melhor ficar calado. Porque se você não pode ajudar, também não atrapalha não. Não atrapalha não. Se você não conseguir abençoar alguém, então fique quieto. Chame outra pessoa que possa abençoar aquela pessoa que está necessitada. Aqueles amigos de Jó estavam equivocados. E por conta disso, eles estavam impondo um sofrimento desnecessário a Jó. Nós precisamos, meus irmãos, tomar cuidado com quem nós estamos ouvindo. E aí, veja bem, às vezes nós estamos passando por uma série de sofrimentos, às vezes nós estamos passando por uma série de batalhas. E aí as pessoas que se aproximam da gente não são as pessoas adequadas, apropriadas para nos aconselhar e nos consolar. E aí a gente começa a dar ouvidos a uma série de vozes. E muitas dessas vozes não são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. E aí você está passando por um problema gigante na família, ou um problema muito sério de saúde, ou com os filhos, ou com os irmãos, ou no trabalho, ou um problema financeiro. Aí você vai escutar aquelas vozes da internet, os coachings da vida, aqueles que pregam a prosperidade a todo custo. E você começa a ouvir isso aí, e isso vai desvirtuando o seu pensamento. Veja, pare para pensar um pouquinho comigo. Todo mundo que sofre é porque pecou? É evidente que não, meus irmãos, porque se isso fosse verdade, então eu teria que concordar com a ideia de que Daniel foi jogado na cova dos leões porque ele era um homem ruim, um homem pecador. Mas isso é o que a Bíblia nos diz?
Não, mas ele foi exposto ao sofrimento. Se eu concordar que nós sofremos por causa do nosso pecado, então eu preciso concordar também que Jesus era um pecador. Porque mais do que Jesus sofreu, não tem jeito. Jesus sofreu por todos nós, sem nunca jamais ter pecado. Mas se essa tese fosse verdadeira, então eu teria que concordar que Jesus pecou. Da mesma forma, meus irmãos, nem todos que estão sendo abençoados é porque vivem uma vida digna diante de Deus. Muitas vezes as bênçãos são derramadas sobre as nossas vidas, mas isso não vem de Deus não, viu? Isso pode ser uma armadilha para os nossos corações. Nem todo mundo que está tomando banho no dinheiro, igual o tio Patinhas, quem já leu o gibi, pode se lembrar que ele tinha um cofre forte, e ele dava uns mergulhos naquelas moedas, e ele nadava nas moedas, mas ele era, sovina, ele era amarrado a todo custo. Dinheiro sempre vai ser uma bênção derramada por Deus? Nem sempre, nem sempre. O primeiro grande bilionário do mundo, um homem por sobrenome Rockefeller, foi o primeiro bilionário do mundo, mas com todo o dinheiro que ele tinha, chegou um certo momento, Saulo, da saúde dele, que a única coisa que ele podia comer era aquela bolachinha de água e sal e tomar água depois. Tanto dinheiro, diácono Marinho, servia de quê? Para nada, se ele não podia usufruir. Nem toda prosperidade vem de Deus, meus irmãos. E nós precisamos ter maturidade espiritual para aprendermos a lidar com essas situações. Depois de tantos questionamentos dos seus amigos, Jó vai responder para eles. É evidente, tantos questionamentos, tantos dedos apontados para Jó, não poderiam ficar sem resposta. E agora Jó, depois de escutar tanta coisa, ele vai abrir a sua boca. Dê uma olhadinha, por favor, capítulo 12 do livro de Jó. Abra aí, por favor. Porque no começo do capítulo 12, Jó vai olhar para os seus amigos e vai dizer: ei, deixa eu dizer um negocinho para vocês. Eu sei de tudo isso que vocês estão me dizendo. Eu não sou louco para desconhecer todas essas coisas. Eu sei o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo para mim. Mas eu discordo do que vocês estão dizendo, de que todo sofrimento é por causa do pecado. Observe aí na sua Bíblia, no capítulo 12, vai dizer: olha, se isso que vocês estão me dizendo é correto, então veja, por que é que os saqueadores têm as suas tendas tranquilas? Por que é que aquelas pessoas que provocam a Deus estão seguras? Aqueles que têm seus deuses carregados em suas mãos, essas pessoas não estão passando por nada. Se toda pessoa que pecasse, ou melhor, se toda pessoa que sofresse estivesse pecando, por que é que tem pessoas que fazem o mal e estão vivendo tranquilas? Por que é que pessoas corruptas, inclusive no nosso país, não estão sendo julgadas? Por que é que pessoas que roubaram bilhões dos aposentados do nosso país estão andando em carros importados, estão viajando de jatinhos particulares, não têm os seus nomes expostos e não sofrem represárias? Por que é que pessoas que roubam os cofres públicos estão andando por aí com seguranças, andam com ternos muito bonitos, muito caros, comprados com dinheiro que não veio do bolso deles, que veio de roubo, de corrupção, e essas pessoas são honradas e respeitadas na sociedade? Existe sofrimento para essas pessoas?
Então, meus irmãos, nós podemos concordar com Jó de que nem todo sofrimento provém do pecado. Porque se assim fosse, as pessoas que têm saqueado o Brasil não estavam sendo votadas, eleitas e reeleitas. Elas estavam sendo punidas. Nós precisamos entender, meus irmãos, que Jó tinha percepção do que estava acontecendo, assim como nós também precisamos ter. Nem todo mundo que está sofrendo dramas aqui é porque está sendo castigado por Deus, não. Nós precisamos ter essa maturidade para entendermos que talvez a minha e a sua prova seja Deus testando, provando e aprovando a minha e a sua fé e a nossa fidelidade a Ele. Precisamos ter essa interpretação de tudo que está acontecendo. Nem todos que estão sendo corrompidos vão passar impunes. Mas nós sabemos que no final da história, o justo juiz haverá de julgar a todos. Precisamos ter esse entendimento, meus irmãos. Precisamos trazer essa realidade para nossas vidas. Ao mesmo tempo que durante os nossos sofrimentos, que durante as nossas batalhas, que durante as tempestades que nós enfrentamos em nossas vidas, nós precisamos trazer para perto da gente pessoas que possam nos trazer palavras que edifiquem a nossa vida. Porque se a gente só traz pessoas para perto da gente que trazem palavras que nos jogam do chão para baixo, pessoas que ficam apontando o dedo para a gente, pessoas que nos acusam de coisas que nós não fizemos, nós não estamos agindo como servos e servas de Deus. Não é esse o nosso papel enquanto cristãos. Por isso precisamos endireitar as nossas vidas. Ao invés de dar ouvidos a tantas vozes que não têm comprometimento com o Evangelho, você e eu precisamos buscar resposta, é na palavra de Deus. É na palavra de Deus. Porque só a palavra de Deus pode e deve trazer a resposta correta para a direção que nós precisamos tomar. Somente a palavra de Deus vai trazer uma resposta para o nosso sofrimento. E somente a palavra de Deus vai nos dar a direção que nós devemos tomar. E isso é certo. Líquido e certo. Mas eu me aproximo ao final dessa mensagem, mostrando para vocês que o exemplo de Jó precisa ser seguido por nós, porque mesmo no momento de maior sofrimento, quando Jó estava vivendo ali o olho do furacão, o maior problema, o auge da sua angústia, Jó teve um momento de lucidez. E nesse momento de lucidez, Jó abriu a sua boca diante daqueles que estavam ridicularizando, que estavam rindo do sofrimento de Jó. Mesmo Jó tendo consciência de que era um homem justo, de que era um homem irrepreensível, e que todas as vezes que ele clamava a Deus, Deus o respondia. Naquela complicação de vida, Jó abriu a sua boca e com palavras de sabedoria, ele deu uma resposta primorosa para os seus amigos. Irmão Daniel, leia por favor Jó 12, do verso 9 até o verso 13, por favor. Entre todos eles que ignora, e a mão do Senhor fez isso. Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. O ouvido não experimenta as palavras como a língua experimenta a vida. A sabedoria se acha entre os idosos, a vida longa traz entendimento. 13. Deus é quem tem sabedoria e poder. A Ele pertence o conselho e o entendimento. Sabe o que é que Jó está dizendo ali para os amigos dele, meus irmãos, minhas irmãs? Que os homens não são detentores da sabedoria,
de que os homens não têm o poder em suas mãos, e somente Deus tem poder e autoridade para fazer a chuva cair ou para fazer a chuva cessar. Somente Deus tem o poder de trazer doença, de trazer cura, de que somente Deus tem poder para abrir ou para fechar portas, de que somente Deus tem poder para abençoar e amaldiçoar, que somente Deus tem poder para trazer soluções ou para deixar pessoas totalmente escuras em meio ao caos. Esse Deus que faz com que as águas corram pelos rios é o mesmo Deus que tem poder para fazer os mares secarem. Esse Deus que trouxe pandemia foi o mesmo Deus que trouxe cura para muitos. Esse Deus que permite que crianças adoeçam é o Deus que também derrama cura e solução sobre a vida delas. É o Deus que permite que casamentos passem por dramas, mas é o mesmo Deus que restaura famílias. É o mesmo Deus que faz com que filhos afastados dos caminhos dele traga eles de volta. É o mesmo Deus que pode fazer a minha e a sua vida ter um sentido correto, e nós entendamos de uma vez por todas que não existe solução, não existe caminho e não existe outra verdade que não seja encontrada em Cristo Jesus. Em um momento de lucidez e de muita sabedoria, Jó conseguiu falar isso para os seus amigos. E nós não podemos sair daqui nessa noite sem termos esse entendimento. E eu concluo a pregação dessa noite com 3 aplicações apenas. A primeira delas, meus irmãos, é que Deus continua sendo soberano sobre toda a criação dele. Se ele permite que coisas ruins aconteçam, é porque ele tem poder e autoridade para fazer essas coisas cessarem na hora que ele quiser. Se ele permitiu a doença na saúde de Jó, se ele permitiu que eu ficasse sem enxergar, ou se ele permitiu que a coluna da irmã Adelaide ficasse doendo, se ele permitiu que a crise financeira tivesse se instalado na vida de alguém, é porque ele sabe que para tudo isso há um propósito. Não existe sofrimento sem propósito, meus irmãos. E tudo isso que nós enfrentamos, tudo isso que nós passamos, existe uma razão. E Deus está provando o nosso caráter. E Deus está testando a nossa fé. E Deus está testando a nossa fidelidade. Para que, assim como o ourives faz para purificar o ouro, derretendo, jogando fogo em cima, para que tudo aquilo se derreta e aquelas impurezas venham à tona, assim Deus também permite que nós passemos por sofrimentos, para que a nossa fé seja purificada e a nossa vida seja aperfeiçoada. Tiago, em seus escritos, em sua epístola, ele vai dizer que tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Passar por provações, ninguém gosta. Ninguém gosta de sofrer. Mas ao mesmo tempo, o que Tiago está dizendo é que essas provações, elas são passageiras. Elas vão passar. Mas enquanto elas não passarem, Deus está ali trabalhando, moldando a nossa vida. Deus está ali tratando questões em nosso interior. E Ele está nos fazendo obreiros aprovados na presença dEle. Por isso aproveitemos, meus irmãos, as lutas. Elas não vão durar para sempre. Mas enquanto nós estivermos passando por elas, que nós aprendamos a depender totalmente de Deus. A segunda aplicação que eu preciso fazer nessa noite: quem é que você está trazendo para perto de você? Quem é que você está colocando dentro da sua casa? Porque de verdade, meus irmãos, tem pessoas que nós deixamos entrar nas nossas casas que mais atrapalham do que ajudam.
Tem amigos que nós fazemos nessa vida que não são amigos, eu garanto a vocês. São lobos disfarçados de cordeiros. E quando nós achamos que essas pessoas querem nos ajudar, na verdade, elas estão querendo o nosso mal. E da mesma forma, eu quero trazer para nós nessa noite que as pessoas que você tem ouvido na internet, nas redes sociais, nem sempre aquelas palavras vão edificar a sua vida. Pessoas que não conhecem você, que falam frases prontas, frases genéricas, do tipo que você nasceu para ser cabeça e não cauda, que você é filho do rei e você nunca vai sofrer. Isso é mentira, porque nós estamos sofrendo. Então essa conversa não se sustenta. Cuidado com essas doutrinas falsas e mentirosas, porque no final das contas isso vai nos afastar de Deus. Porque quando alguém promete uma coisa que Deus não prometeu, quando aquilo não acontece, a gente se esquece que foi aquela pessoa que nos disse. E nós apontamos o dedo para Deus, e nós cobramos dele, e nós brigamos com Deus, e nós culpamos a Deus pelas coisas que nós fazemos. Então, cuidado com as vozes que vocês têm ouvido. E finalmente, meus irmãos, nem todo sofrimento que você está enfrentando é por causa do seu pecado. Nem toda bênção que você está vivendo nesse momento provém de Deus. Então, se apegue menos às coisas e se apegue mais às pessoas. Se apegue menos aos bens materiais e se envolva mais com as coisas de Deus. E tenhamos o entendimento, o discernimento, a sabedoria de entendermos que quando a provação vem, não é para nos destruir. Porque se Deus quisesse nos destruir, Ele fazia isso, e acabava com a nossa vida, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono, Ele é quem tem vida e morte em suas mãos. Oh, meus irmãos, entendamos que esse sofrimento que você está enfrentando hoje pode não ser consequência dos seus pecados. Pode ser Deus provando a sua fé. Mas entenda também que se o sofrimento que você está enfrentando hoje é por causa do seu pecado, então Deus está te dando uma oportunidade hoje de você pedir perdão a Deus, de corrigir a sua vida, de endireitar os seus caminhos e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, endireita os meus caminhos, apruma a minha vida, Senhor. E lembrando que a maior demonstração de amor que Deus ofereceu por você e por mim foi entregando o seu único filho para morrer naquela cruz. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, meus irmãos. Nós fomos sarados. Naquela cruz do Calvário, nós tivemos os nossos pecados perdoados. No dia que nós entregamos a nossa vida a Cristo, aquela vida pregressa que nós tínhamos ficou para trás. Deus as lançou no mar do esquecimento. Ele prometeu, Ele disse que não se lembra mais disso. Então, não fique carregando essa bola de ferro presa na sua perna. Se Deus te perdoou, se perdoe também nessa noite em nome de Jesus. Se perdoe também em nome de Jesus. E pare de sofrer por algo que Deus já nem se lembra mais. Deus agiu na vida de Jó. E nós vamos ver nos próximos domingos que assim como Jó, nós temos muito ainda a aprender com os sofrimentos. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ficar de pé? Mas cuidado com as pessoas
que você tenha aberto os seus ouvidos. E precisando,